Doses de vacinas contra a Covid-19 têm disparado nos últimos dias aqui no Brasil, em meio a um aumento significativo de casos da doença, principalmente devido à variante Ômicron. A gente vai conversar agora aqui na programação da Band News FM com a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalé. Obrigada pela atenção com os nossos ouvintes. Como vai? Boa tarde. Olá, Débora. Olá a todos que nos ouvem. Muito bom poder contribuir aqui. A gente que agradece a atenção, a gentileza do seu tempo. Doutora, a gente tem acompanhado a busca por vacinas, felizmente, né? São pessoas que vão completar a imunização, tomar a segunda dose. Tem gente já recebendo o reforço e tivemos aí uma prazo para a aplicação da dose adicional. Mas chama a atenção que muitos daqueles que não tinham comparecido para receber a segunda dose dentro do prazo, agora estão buscando esses postos de imunização para buscar a imunização, ainda bem, né? O que a gente percebe é que às vezes as pessoas acabam se mobilizando quando tem essa percepção do risco, né? Há um desafio aí para a gente fazer a população se vacinar antes dos surtos e não durante eles. Exatamente, Débora. O que move as pessoas a buscar qualquer prevenção é a percepção de risco. Isso acontece com várias outras doenças. Vamos lembrar que quando tivemos a epidemia de febre amarela, a maioria dos brasileiros não estava vacinada, apesar de ser uma vacina rotineira naquela época do país. E quando veio a epidemia, todos correram, inclusive brigaram por dose de vacina, que na época até faltou. Então, a mesma coisa com a Covid-19. A gente estava vivendo um cenário, graças a Deus, muito favorável, as autoridades comemorando esse cenário favorável, todos nós comemorando, e com isso a gente relaxa, né, e deixa para depois. Esse deixa para depois é que é o perigoso para a gente alcançar a cobertura vacinal. Pois é. Tem outro assunto que está dando o que falar, que é em relação aos testes de Covid-19. Hoje o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a pasta deve mandar em breve, ainda nesta semana, uma posição à Anvisa sobre a política pública para a aplicação do autoteste de Covid-19. E aí queria pedir sua ajuda para entender como é que funciona na prática, ou funcionaria essa questão do autoteste, né? Uma vez que a pessoa vai fazer o diagnóstico sozinha, em casa, é preciso que essas informações cheguem, né, sejam coletadas pelo Ministério da Saúde, pelas autoridades, para que a gente tenha um panorama da atual situação aqui no Brasil, né? Como é que isso aconteceria na prática? Pois essa é uma prática já em países como Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, outros países da Europa. Isso já acontece. Tudo depende da situação epidemiológica, né? O número de casos que a gente tem e o rápido aumento desses casos. O autoteste, ele tem, o objetivo dele é permitir que as pessoas tenham mais acesso, numa situação como essa que a gente vive, de muitos casos, a gente todo dia sabe de dados que a gente tem publicados por municípios, estados, a gente entende que é bastante favorável, porque a maior crise da variante Ômicron, né, desse cenário de circulação da variante Ômicron, será e já é a questão do absenteísmo no trabalho e nas escolas, principalmente com o retorno das aulas agora em fevereiro. Então, essa facilidade permite que as pessoas façam o teste com mais acesso, com mais facilidade. Mas quem define isso é a nossa Anvisa. E seria uma solução importante, porque estamos falando de um cenário em que faltam os testes realizados nos laboratórios, né? Hoje a situação já é difícil para quem tenta realizar a detecção do coronavírus, né? A Abramed, inclusive, a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, se manifestou acendendo o sinal amarelo, falando sobre a possibilidade, risco de falta de testes para a Covid aqui no Brasil. Falou que a demanda, não só aqui no país, né, mas a demanda mundial pela testagem devido aos surtos da variante Ômicron, causados pela variante Ômicron, capacidade de produção dos insumos. E a recomendação seria para priorizar pacientes mais graves.
Que riscos isso implica, doutora, quando a gente fala sobre segmentar, né? Não conseguir testar todo mundo que tem eventuais sintomas ou que teve contato com quem teve a doença? Então, esse risco, né, de faltar testes no mercado não é um risco só nosso aqui. Isso deve ser considerado, né, porque se não temos testes para as pessoas que estão com doenças mais graves, que a gente precisa ter um diagnóstico mais preciso, é preciso avaliar se temos condições de distribuir. Fora, quem distribui o teste são as autoridades públicas, né? Quer dizer, o Ministério da Saúde desses países fornece gratuitamente o teste para ser levado em casa. E também a gente entende que hoje, com esse cenário, a chance de estar com quadro gripal e não ser Covid-19 é muito baixa. Portanto, priorizar os casos moderados e os casos mais graves para testar, me parece, sim, que será uma necessidade. Doutora, tem um ouvinte com uma dúvida que a gente já falou, mas é importante sempre ressaltar aqui sobre as vacinas. Ela diz o seguinte: conheço algumas pessoas que já tomaram a vacina e pegaram Covid-19. A gente ressalta aqui da importância da vacina, que a vacina não vai impedir a pessoa de ter a doença, mas sim garante uma proteção maior, ou seja, se ela pegar a doença vai ser de uma forma mais leve. Queria pedir mais uma vez para que a senhora esclarecesse a essa ouvinte e tantos outros que podem ter ainda a mesma dúvida. Isso aí, Débora, desde o começo, né, e lá no início era super criticado, a gente dizia que a vacinação tem, né, o objetivo maior de evitar casos graves, hospitalizações e mortes. Lembrando que tivemos, né, mais 620 mil mortes no nosso país. E fora a quantidade maior ainda, né, nunca vista no mundo inteiro. Então é isso, a vacina ela tem esse desenho, ela teve esse objetivo, foi isso que a ciência buscou, uma vacinas, são todas elas da mesma forma, com o objetivo de diminuir o impacto mais nas mortes. Mas não são vacinas que impeçam a gente de ser infectado, né, de pegar o vírus. É por isso que pessoas, mesmo que vacinadas, precisam usar máscara, como todas as outras. Mas vale dizer que, além de evitar de uma maneira robusta, né, e a gente vê aí, a gente está com aumento de casos, mas proporcionalmente o número de mortes é muito menor proporcionalmente do que a gente viu com as outras ondas. Mas é bom lembrar também que a pessoa que foi vacinada, ela não transmite e foi vacinado. Ela também tem, apesar de não estar livre de transmitir, ela transmite muito menos. Então, a vacina é capaz disso, de reduzir a chance de eu pegar o vírus, de reduzir a chance de, se eu pegar o vírus, transmitir o vírus e, principalmente, evitar que eu tenha uma Covid-19 grave e que possa vir a morrer disso. Isabela Balalé, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, obrigada pela atenção aqui com os ouvintes da Band News FM. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, bom dia para todo mundo, um bom final de dia, né, para todo mundo, e fico aí à disposição quando vocês precisarem. Muito obrigada. 4 horas.